O anime começa mostrando os rastros do que parece ter sido uma guerra bizarra e destrutiva causada por um dragão das sombras. Naquela hora, a gente vê vários heróis brotando na frente do bicho e eles explicam que o domínio das sombras é a pior calamidade da humanidade, já que o mundo está sendo cercado por uma névoa que gera poluição e destruição por onde quer que passe. E o único jeito de dar um stop nisso tudo é destruindo o domínio das sombras de vez. Nesse instante, a gente conhece o nosso prota, o Dezir, que já manda real. É hora de acabar com todo esse inferno. Logo em seguida, o dragão começa a preparar vários ataques contra o grupo para continuar usando um feitiço apelão. O Dezir analisa e desfaz o ataque do bicho, dando tempo para os companheiros castarem seus poderes no dragão. Eles começam a realizar uma série de ataques combinados até que finalmente o dragão não aguenta mais o tranco e termina caindo diante de todos os golpes. Só que antes do dragão virar saudade, ele manda o papo de que não pensa em morrer desse jeito e deixar as coisas assim. Logo depois, o grupo fica na maior felicidade, já que derrotaram o boss. Um cara chamado Rafael menciona que eles conseguiram a vitória ao derrotar o monstro. No entanto, o parceiro dele, Donoman, manda um "pera lá", porque achou estranho não ter aparecido nenhuma mensagem de missão concluída no sistema. O prota pede um pouco de tempo e um sujeito chamado SD comenta que pelo menos 150 milhões de pessoas tentaram enfrentar o monstro, e só eles foram os únicos sobreviventes que conseguiram deitar o bicho. O prota fica super reflexivo, porque ao longo do tempo muita gente querida foi de base para o dragão. Uma mina chamada Priscila pede para ele se acalmar, já que finalmente derrotaram o Napolitã, e agora é só curtir o sossego que vai ficar no reino. O prota dá razão para ela, e depois de salvarem o mundo, o grupo começa a relaxar. Depois, eles começam a resenhar sobre os poderes absurdos que o prota tem, já que nem o SD acredita que com o rank que o Dezir possui, ele conseguiu anular os ataques do Napolitã, sendo que nem ele mesmo conseguiria usar tanto poder assim. O Dezir, nessa hora, diz que ele é só um plebeu que foi bufado com esse poder. O Rafael então muda de assunto e pergunta o que eles pretendem fazer quando voltarem para o mundo de cada um. A maioria responde que vai prestar homenagem para quem não tancou o combate e virou lembrança. O Rafael pergunta a mesma coisa para uma garota chamada Sets, mas ela simplesmente dá um vácuo épico e ignora ele. Naquele exato momento, o prota tem um flashback de quando estava na academia e uma mina que ele amava morreu nos braços dele. Mas os pensamentos dele são interrompidos quando o dragão desperta de novo no modo full pistola. O bicho começa a criar uma pressão tensa no ambiente, e alguém comenta que o coração dos dragões tem mana pra caramba, então mesmo que alguém derrote eles, os bichos podem liberar uma massa gigante de mana, o que, em resumo, significa que o dragão vai se explodir e dar um wipe total no mundo. Isso faz os heróis tentarem usar seus feitiços, mas é tudo inútil contra ele. A única coisa que resta é rezar, porque eles sabem que vão ser arrastados para cima naquele instante. Justo quando a explosão acerta eles, o prota fecha os olhos, mas ao abrir de novo, ele foi teleportado para o momento da cerimônia na Academia Ebrion. Nessa hora, o Dezir ouve uma professora chamada Brigitte dando as boas-vindas para a cerimônia da academia, o que deixa ele totalmente desconcertado, sem entender que hack foi esse que aconteceu. A Brigitte fala que eles precisam fazer um exame se quiserem entrar para a academia, já que poucos vão conseguir entrar para combater o domínio das sombras. Finalmente, a Brigitte diz que está muito feliz que o exame de admissão do ano 3613 começou naquele exato momento. Isso deixa o prota em choque total, porque a grande batalha contra o Napolitã só começou no ano 3616, então parece que ele acordou vários anos antes de toda aquela treta rolar, já que o Dezir menciona que eles ficaram combatendo por 10 anos para tentar derrubar o domínio das sombras. Um pouco mais tarde, enquanto o prota está refletindo fora do lugar, chega uma mina chamada Ladória. Ela se apresenta para o Dezir e diz que é do 2º ano e vai ser a tutora dele. Como era de se esperar, o prota já conhecia ela e sabe que a mina é uma gênio da magia de fogo. Claro que ele guarda isso para ele, sem a menina saber que ele já conhece geral ali. Depois de olhar as infos do prota, a Ladória percebe que ele é plebeu, então já avisa que por mais que ele tenha poderes, provavelmente vão jogar ele no grupo beta.
O Prota explica pra gente que apesar de muitos magos terem habilidades tops, se eles forem plebeus, são jogados no grupo beta, enquanto os nobres ficam no grupo alfa. Depois dessa explicação rápida, os dois resolvem entrar para fazer o exame. O Prota nem se impressiona ao entrar no prédio, e a Mina percebe isso, então ele só responde que já esteve naquele prédio ou em um muito parecido. Quando os dois estão indo pelo corredor, um cara chamado El Shen interrompe eles. O Prota lembra que o maluco domina a magia de água e não se dá nada bem com a Ladória. E, como previsto, os dois começam a bater boca e o clima esquenta. O El Shen do nada se acalma e pergunta do Prota. Ao ler que é plebeu, começa a rir da cara dele e antes de vazar diz pro Desir desistir, porque mesmo que passe vai ser chutado para o grupo beta. Isso deixa a Mina muito brava e bota fé que o Prota vai passar com o pé nas costas. Depois de falar isso, o El Shen vaza. Nisso, o alto-falante avisa que tá na hora do exame, e a Ladória possessa diz que ele tem que passar de qualquer jeito, porque não quer deixar aquele metido rir deles. Enquanto caminham para a sala de espera, o Prota pensa que lembra de tudo ali com perfeição, então ao chegar ele se pergunta se a amada dele, que tinha falecido, tá por ali. Justo nessa hora, aparece a garota chamada Romântica. O Prota se motiva na hora e pensa que se ele voltou para o passado, não vai deixar as tragédias rolarem de novo e vai reescrever a história do mundo. Além disso, o Prota não consegue parar de encarar a Mina e ela fica meio desconfortável, então o Prota chama ela pelo nome sem ela ter dito nada. A garota pergunta se eles já se conheciam de algum lugar, isso deixa o Prota nervosão e ele aponta que parece que os dois ficaram no mesmo grupo para o exame. A Mina vê isso e deseja boa sorte. O Prota cai na real e lembra que ela não conhece ele naquele momento, mas sabe que precisa fazer algo para não perder ela de novo. Em seguida, a Ladória explica para o Prota que a prova é uma corrida até a planície Erenstein, no domínio das sombras. Para os novatos, a Mina diz que apesar de ser parte do domínio, é seguro porque a academia cuida da segurança. Naquele exato momento, o El Shen chega e diz que é impossível o Prota passar, já que naquela área o PRP está liberado e eles podem se apacar. Para fechar, o cara apresenta a Mina que está com ele e vemos que é a própria Ageste, que é uma cavaleira mágica de elite. O Prota lembra ela que sabe muito bem que ela é uma cavaleira de gelo de alto escalão, a qual utiliza uma magia de visão impossível de intervir, sem falar que também domina a espada e era claramente a companheira mais fiel que o Desir tinha. O El Shen começa a se burlar da Radúria, o que claramente faz com que ela fique parecendo uma doidinha de tanta raiva. Finalmente, Radúria dá umas palavras de incentivo e vemos que o primeiro grupo a realizar o exame é o do Prota, por isso eles cruzam o portal e são teletransportados para as planícies. Lá eles escutam as regras, as quais são que apenas os 3 primeiros a chegar na meta vão passar no exame. Além disso, podem utilizar magia para tentar atrapalhar e segurar os outros estudantes. O Prota nesse instante se pergunta se por acaso Romântica também possui as memórias dele, mas percebe na hora que não, já que ela simplesmente chamou ele pelo nome e disse que o viu na lista. A Mina também diz que ao ver que ele é um plebeu e que as habilidades físicas dele são baixas, não pense em atacar ele. Logo em seguida, a corrida começa e vemos que todo mundo sai em alta velocidade. O Prota começa a trocar ideia com a Romântica e ela fica pistola, já que parece que o Prota tá querendo chamar a atenção dela. Do nada, o Desir empurra a Mina pro lado porque tinha detectado um ataque vindo de um cara, então o sujeito ataca de novo e é bloqueado por uma skill da garota que já faz o contra-ataque e acaba com o maluco. Por outro lado, vemos que a Agest e o resto do grupo continuam em alta velocidade. A Romântica agradeceu o Prota e mencionou que agora estão kits, então logo avisa que vai usar uma habilidade para conseguir ficar lá na frente. Além disso, vemos que os responsáveis da academia comentam que tudo está saindo como planejado com os grupos. Também comentam que acham engraçado que no grupo da Cavaleira Mágica tem um plebeu como o Desir. De volta com o grupo, vemos que a habilidade da Romântica conseguiu alcançar a Agest nos outros 2 sujeitos. No entanto, a Cavaleira Mágica conseguiu cortar o vento com sua espada e escapou do ataque, diferente dos outros 2 sujeitos que foram derrotados. A Romântica diz que agora só sobraram os 3, por isso também não vai deixar o Prota passar. Então pede passivamente para ele se retirar da competição. O Prota muito tranquilamente diz que não tem razão para ela atacar ele agora, mas a garota diz que é amável e quer fazer ele entrar na razão para não acabar se machucando.
mas o Prota se nega a sair enquanto dá um sorrisinho, e isso faz a mina ficar com muita raiva. Por isso, muito brava, começa a invocar vários feitiços de vento e deixa o Prota surpreso. E sem pensar duas vezes, a garota decide atacar com tudo e após lançar o ataque, sai caminhando muito tranquila, achando que tinha derrotado o Prota com facilidade. Mas ele fala com a garota sem ter recebido nenhum único arranhão. Além disso, diz que não sabia que ela conseguia lançar todos esses feitiços ao mesmo tempo. A garota nessa hora fica muito nervosa e diz que com certeza errou o ataque por sorte, então começa a conjurar feitiços ainda mais poderosos e pensa que não vai falhar dessa vez. No entanto, ao lançar os ataques, o Prota consegue anular os feitiços dela, já que, se lembram, o Prota tem essa habilidade. A mina fica em choque, pois sabe que para alguém ter a habilidade de feitiços inversos, precisa ter muito poder. A romântica, vendo seu ataque ser neutralizado por um plebeu, não acredita que ele tenha muito mais poder que ela, por isso começa a conjurar montes de feitiços e todos são desvanecidos pela habilidade do Prota. O Désir pensa que ela é uma das melhores alunas que a academia tem esse ano. No entanto, sabe que se ela não aumentar os poderes, a história dele poderia se repetir, então quer que ela melhore muito mais para conseguir se defender sozinha. Então, usando sua magia inversa, desfaz todos os feitiços da garota e usando um pouco de magia de fogo e vento, consegue derrotar a mina, já que assim ela vai se motivar a ficar muito mais poderosa. Ao mesmo tempo, descobrimos que o Prota consegue usar diferentes tipos de magia. Logo depois, o Prota consegue alcançar a Aegis e ela percebe claramente a presença dele. Por isso sabe que ele não é tão fraco quanto pensava, então invoca vários feitiços de flechas mágicas. O Prota usa sua magia inversa e consegue tomar o controle de muitas das flechas mágicas dela. E a Aegis percebe isso, então com as poucas que sobraram, ela lança um ataque no Désir. O golpe conseguiu passar raspando nele, e ela fica muito surpresa de ele ter conseguido esquivar desse ataque. Então ela finalmente cria um novo feitiço e pensa que não vai dar tempo de ele reverter a magia dela. No entanto, o Prota consegue reverter a magia, e após uma pequena explosão como distração, vemos que ele consegue passar por ela em alta velocidade, não sem antes dizer que ela não deveria ficar obcecada em vencer o Prota. Então, após dizer essas palavras, o Prota conseguiu chegar em primeiro lugar, fazendo a mina ficar humilhada e pensa que os três precisam ficar muito mais fortes para evitar as tragédias que estão chegando. Em um corte de cena, vemos que a assembleia da academia é um pouco classista, pois mencionam que os plebeus devem ir para o grupo Beta. No entanto, a presidente dá a palavra para a Brigitte, que aponta o Prota na tela dela e menciona que deveriam fazer uma exceção e colocar ele na classe Alpha. Numa cena paralela, vemos que os estudantes estão vendo os resultados na tela. O Prota não concorda com o fato de terem colocado ele na classe Beta e nota que a romântica está um pouco assustada. Algumas horas depois, vemos que a garota está na aula e descobrimos que também colocaram ela na classe Beta igual ao Prota. Além disso, ela fica completamente decepcionada já que as instalações da classe Beta estão caindo aos pedaços. A garota fica olhando para o Prota e se pergunta por que ele está na mesma classe que ela, já que afinal ele derrotou a Aegis. Além disso, o Prota percebe que ela está olhando, por isso ele dá um sorriso, e a garota se irrita pois detesta que ele sorria desse jeito. Nesse momento, é revelado um flashback do Prota quando conversou com a Brigitte. Ela pede desculpas para ele, pois apesar de ser da Assembleia, os nobres foram contra a recomendação dela de colocar o Prota na classe Alpha. De volta ao presente, o Désir sabe que, assim como ele, devem ter mais pessoas com talentos excepcionais, por isso pensa que deve despertar cada um deles. Um pouco mais tarde, vemos que a romântica está um pouco triste no salão do refeitório. Nesse momento, chega um cara chamado Doneta, que ficou na classe Alpha. Ele diz para ela que está procurando pessoas para ajudar ele, já que pensa em entrar no grupo Blue Moon. Além disso, explica que é o melhor time da academia e que só tem os melhores da classe Alpha. Por isso, vieram recrutar ela, já que ela tem muita habilidade e vem da família Eu. No entanto, em troca, pede que ela tenha um encontro com ele. A mina fica muito nervosa e diz que não pode porque literalmente acabaram de se conhecer, então seria estranho. Mas o sujeito, todo Romeu, diz que se apaixonou por ela à primeira vista, e acrescenta que não acredita que uma nobreza como ela esteja na classe Beta. Então, finalmente, diz para ela pensar e o cara entrega um objeto como prova de sua honestidade e amor. E após dizer essas palavras, o sujeito vai embora. Nesse instante, o Désir aparece atrás dela, dando o maior susto na mina. O Désir manda o papo de que veio com a mesma proposta de convidar ela para se unir ao grupo que ele tá montando. No entanto, a garota, toda cheia de orgulho, diz para ele que jamais escolheria um grupo novo em comparação aos melhores da classe Alpha. Isso faz com que o Prota soubesse que ela responderia desse jeitinho, por isso ele deixa uma nota com ela e avisa que é para ela se livrar do papel logo após ler. Depois disso, o Désir se retira e a mina, assim que termina de ler a nota, fica completamente furiosa com o que viu.
Por outro lado, justo quando o Prota ia caminhando por uns corredores, ele consegue observar um garoto chamado Pran. Posteriormente, enquanto observa um moleque de uns assentos, ele pensa que quando o conheceu ele era um dos melhores espadachins do mundo, então sabe que desta vez poderia transformar ele em alguém muito mais apelão. Nesse momento, os pensamentos dele são interrompidos quando a romântica brota no lugar. A garota, um pouco ofuscada, tenta reclamar com o Prota, mas ele manda ela ficar na miúda porque o treinamento está prestes a começar. Nesse instante, vemos que o garoto pega uma espada muito grande e o Desir pensa que ele não devia ter feito aquilo. Em seguida, começa o combate entre o Pran e o sujeito da classe Alpha. Após trocarem vários golpes, vemos que o Pran em um momento tomou a vantagem, fazendo com que o sujeito ficasse todo nervoso. No entanto, como era de se esperar, o cara acabou vencendo o Pran e apesar de ter ganhado o combate, começou a espancar o moleque mesmo ele estando desarmado. Por isso, o Prota interferiu e após bloquear o espadaço do cara, o sujeito sentiu um pouco de medo ao ver o olhar ameaçador do Desir, preferindo vazar dali sem antes avisar que não vai esquecer o rosto do protagonista. Um tempo mais tarde, o grupo se encontra curando a ferida do Prota e o Pran se desculpa com ele, já que por sua culpa o Desir recebeu o ataque do cara, sem falar que agora eles ganharam um inimigo da classe Alpha. O Prota diz pra ele que tá tudo bem, já que de qualquer forma usou magia pra bloquear o ataque e não doeu muito. Nesse instante, devido ao jeito fofo do Pran, a romântica fica com toda aquela cara de apaixonada, então vamos torcer pro Prota fazer algo ou vão acabar roubando o bombonzinho dele. Depois de se apresentarem formalmente pro garoto, vemos que o Pran fica muito nervoso pelo fato do Prota ser claramente bonitão. Um pouco mais tarde, antes de se despedirem, o Pran menciona que tá muito agradecido pelo que fizeram por ele, por isso diz que qualquer coisa que precisarem podem contar com ele. O Prota aceita o papo e em seguida eles se despedem do garoto. Logo depois, o Prota puxa assunto com a romântica e pergunta o que era que ela queria conversar com ele. Eles se dirigem para outra parte e a mina, muito brava, pergunta se mais alguém sabe o que ele escreveu na nota. Desir menciona que apenas os professores conhecem aquilo e narra que no reino de Ebrion tem um mercador especial que fez fortuna com o negócio dele e acabou comprando um título de nobre, já que na real ele também era um plebeu. Esse título deu para ele o sobrenome Ariel e descobrimos que tudo isso vem da família da mina, já que tudo aconteceu quando ela tinha apenas 4 anos. Assim, ele finalmente diz pra garota que apesar do nome dela levar o título de nobre, na verdade o sangue dela vem de um plebeu, e essa é a razão principal de terem jogado ela na classe beta. Apesar de ser da nobreza, a garota confirma e saca que tudo que o Prota disse é a mais pura verdade. O Prota aproveita e diz pra ela recusar a oferta do Doneta, já que o cara odeia plebeus com todas as forças. Por isso, ele convida ela novamente pra se unir ao grupo dele, ou algo muito ruim pode acabar acontecendo. A mina fica irritada e diz que as ameaças dele de contar tudo não vão funcionar com ela. Mas o Desir responde que esse não é o estilo de manipulação dele, já que se ela recusar, ele simplesmente vai começar o grupo com o Pran. A garota imagina momentos fofos com o garoto e fica ainda mais pistola. Ela também diz pro Prota que ele é uma pessoa muito suspeita, já que sabe coisas da família dela, sem falar que sempre sorri de um jeito muito estranho. No entanto, após pensar por uns segundos, ela termina aceitando entrar no grupo, mas avisa que vai descobrir quem ele é na real, então ambos chegam em um acordo naquele momento. Em uma mudança de cena, vemos que o Pran tem um sonho onde a mãe dele entrega uma espada pra ele. Essa espada começa a desmoronar, e justo nesse momento, o garoto acorda gritando. Ele fica observando a espada que a mãe dele tinha entregado no sonho. No dia seguinte, os moleques se dirigem ao escritório da Bridget, já que o Desir quer pedir a criação de um time. Após tomarem um chá e comerem vários doces, a professora pergunta o motivo de quererem formar esse grupo. O Prota, muito confiante, responde que quer formar o time para ganhar um torneio que eles realizam e poder subir para a classe Alpha. A Bridget avisa para eles que pode ser extremamente complicado fazer isso. O Prota responde que já sabe disso e em seguida a professora começa a explicar por que é tão difícil mudar de classe, já que é um torneio onde competem de 3 a 6 participantes com os grupos misturados de Alpha e Beta. Assim, após vencerem os rivais e ajudarem o time, poderiam subir o rank e isso ajudaria eles a se classificarem, já que se conseguirem ganhar os rounds, vão classificar para combater os vencedores de outros times e os 9 melhores vão receber títulos individuais, os quais permitem subir da classe Beta para Alpha. Após uma longa explicação sobre o tema, a Bridget menciona que até hoje não teve nenhum time que conseguiu subir de classe. Então, em poucas palavras, ela diz que é impossível isso acontecer com eles. Isso deixa a romântica com muita raiva, pensando que não é justa a grande vantagem que o pessoal da classe Alpha possui. No entanto, o Prota, muito motivado, diz que é uma ótima oportunidade para mostrar para todo mundo o talento dos betas, já que assim ele poderia fazer os mestres entrarem na razão e mostrar que os alunos da classe beta também são talentosos. A mestra dá razão para ele e diz que se eles chegarem a ganhar, poderiam causar uma mudança nesse sistema tão corrupto que a escola tem.
Finalmente, ela acrescenta que para formar o grupo, todos precisam estar de acordo. Por isso, pergunta se após ouvirem tudo isso, eles ainda topam criar o time. Um tempo depois, o grupo tá passando ao lado de uma sala de treinamento da classe Alpha. A Romântica fica muito impressionada, no entanto fica totalmente decepcionada ao chegar em outro lugar completamente abandonado e saber que é ali que vão treinar, já que em comparação com o que viram antes, o lugar é literalmente um cutítrio. O grupo é interrompido quando de repente começam a observar centenas de ratos no lugar, deixando o Pran e a Romântica em choque total. O Prota se mostra muito tranquilo em comparação aos dois que estão morrendo de medo das ratazanas. O Prota diz pra eles que não tem nada demais, já que é só fazer uma limpeza, e vemos que a mina se pendurou no Prota como se fosse uma bebê medrosa. O Desir diz que após limparem o lugar, vai ficar muito bonito pra treinar, mas a mina claramente nega isso, preferindo que o Prota procure algum outro lugar pra poderem ficar mais fortes. Um tempo mais tarde, vemos que como o Pran desmaiou de susto, ele acabou acordando na escada. Ele entra de novo na sala de treinamento e fica impactado ao ver que o Prota e a Romântica deixaram o lugar impecável, já que agora parece uma sala totalmente nova. Assim, o garoto se desculpa com eles por não ter conseguido ajudar, e a gente consegue notar que a mina tá completamente suja de poeira. Isso faz com que as garotas se irritem novamente, e o Prota manda a real de que eles precisam ganhar esse torneio, já que nesse momento rola o flashback de quando todos aceitaram formar o grupo diante da professora. Por isso, de volta ao presente, a Romântica comenta que não deveria ter aceitado realmente entrar nesse grupo, já que sabe que todo mundo da classe Alpha é apelão e não teriam chance de ganhar deles. Mas apesar de se sentir um pouco desanimada, ela recupera o hype e diz que é hora de treinar. Logo em seguida, o grupo vai para a sala de treinamento e o Prota, após desenhar uns círculos na parede, diz para eles acertarem suas habilidades ali. Isso faz a mina invocar vários feitiços e logo eles impactam sobre o círculo. Desir diz que eles precisam acertar cada um deles exatamente no centro, do contrário, os caras da classe Alpha vão acabar ganhando deles no final. A garota pensa que isso é impossível, mas o Prota lembra que a Romântica do futuro conseguia fazer isso pela grande força de vontade que possuía. O Prota provoca ela, dizendo que se não conseguir, vai ficar limpando o lugar até a formatura, o que obviamente faz a mina ficar furiosa de desespero, e depois o Prota entrega uma bola e pede que ela a leve até um círculo que desenhou no chão. O Prota diz que como a garota ia lançar com as mãos, ela deve se concentrar e usar sua magia de vento para levá-la flutuando. A mina nessa hora não sabe como fazer, por isso após uma explicação do Prota, ela consegue lançar a bola pro ar, deixando o Prota bem impressionado, que pensa que ela conseguiu de primeira. A mina fica corada porque o Prota elogiou ela, então o Desir diz para ela continuar praticando. Além disso, ele vai até o Pram e diz que agora é a vez dele. Ele fica todo empolgado e pede pro Prota ensinar tudo que ele sabe. No entanto, o Prota diz que não tem nada para ensinar, já que sabe que ele é um mestre da espada. Isso deixa o Pram triste, pois ele não sabe que o Prota conhece que ele será o melhor espadachim do mundo. Assim, ele pergunta pro Pram por que na luta contra o cara da classe Alpha ele pegou a espada grande, já que o Desir sabe que normalmente o garoto lutava com a espada muito mais leve, porque usá-la dá muito mais velocidade em cada um dos combates. O garoto fica meio sem jeito e diz que infelizmente ele tem razão. No começo ele se nega a contar, mas o Desir insiste que ele deve falar o motivo, já que em parte isso pode afetar o time. O Pram aceita contar a razão pro Prota, mas eles precisam ir mostrar uma coisa primeiro em outro lugar. Enquanto os dois caminham pelo corredor, vemos que a Romântica ficou treinando toda feliz com a habilidade nova que aprendeu. Então, o Pram diz pro Prota que parece que ele confia muito nela. Mas ele responde que do mesmo modo confia nele também, fazendo o moleque ficar muito, mas muito feliz. Finalmente, vemos que ambos chegam no quarto do garoto e ele mostra a espada com que tinha sonhado outro dia. O Pram menciona que nunca conheceu o pai e sua mãe era plebeia, e embora nunca tenha visto o pai, ele acabou sendo parte da nobreza. Por isso, em resumo, o Pram foi um filho fora do casamento e a espada foi a única herança que seu pai deixou. O Prota se surpreende ao vê-la, já que essa espada era a que ele usava no futuro. Desir ficou assombrado ao segurá-la e claramente sente que é bastante leve. Além disso, o garoto diz que descobriu sobre ela quando tinha 6 anos. Nesse momento, vemos um pequeno flashback de quando o garoto era bem criancinha. Ele usava a espada para treinar e estava muito contente e apegado a ela. Por isso, bem animado, pensava que na próxima vez que visse o pai, ia deixá-lo muito orgulhoso. Mas justo um dia, sua mãe ficou doente e a mulher pediu que ele nunca tentasse procurar ou visitar o pai, já que o nível de status de ambos era totalmente diferente, e o Pram não teve remédio senão aceitar o pedido da mãe.
De volta ao presente, o prota pensa que neste mundo um nobre e uma plebeia terem um filho é considerado uma desgraça. Por isso o garoto, agora que está mais velho, percebe isso e se sente um pouco miserável por tudo que passou. Desir pensa que nesse momento, se o garoto tivesse ido buscar o pai, ele o teria assassinado. De repente, o Prem menciona que a razão de ter entrado na academia foi realmente para poder achar o pai, mas sabe que muitos nobres vêm de países diferentes, então achar eles vai ser muito mais difícil do que pensa. Também conta com lágrimas nos olhos que quando chegou na cidade, resolveu avaliar a espada para ver se tinha valor, mas a pessoa disse que aquela espada nem tinha valor e muito menos seria digna de um nobre. Isso faz com que ele se irrite até com a própria mãe, já que ela não está com ele e termina jogando a espada no chão. Tudo isso termina mencionando que ele nunca mais pretende usar essa tal espada. Um par de dias depois, vemos que o grupo está treinando e o prota se mostra muito pensativo pelo Prem. A romântica, nesse momento, consegue mover a bola até o círculo que o prota tinha falado. No entanto, ela caiu fora e após ouvir umas palavras do prota, ficou totalmente decepcionada. O prota de repente chegou bem perto da mina e ela ficou muito nervosa. Por isso, o Desire nesse momento lembrou do objeto que o Donita tinha dado para a garota e foi falar com o Prem. O prota pede por um momento que ele mostre de novo a espada, porque quer analisar algo, mas ficou em choque ao ouvir que o moleque terminou vendendo ela. Um par de horas depois, vemos que o Prem e o prota chegam ao mercado para tentar recuperar essa espada. Desir tem boas lembranças do lugar, já que no passado gostava de visitar esse lugar. Depois, o Prem indica para o prota que o comprador da espada fica em um beco muito, mas muito solitário. Logo antes de entrar na loja, o prota se decepciona ao ler que o sujeito não faz nenhum tipo de devolução, pois sabe que isso poderia complicar um pouco a situação para recuperar a espada do Prem. Ao entrar no lugar, o prota percebe que a porta é totalmente blindada. Então, após baterem, são recebidos por um guarda muito rude da loja, assim como o próprio comprador da espada. Ele diz que lembra do rosto do Prem e que não pode devolver infelizmente a espada. No entanto, como não conhecia o prota, este diz que ele quer comprá-la. O sujeito diz que embora como espada não valha muito, ela possui um objeto que só os nobres dão para as pessoas queridas. Por isso, o protagonista lembra do objeto que o Donita deu para a romântica. O Prem fica bem assombrado ao ouvir que realmente era um objeto de valor, o qual os nobres dão para quem amam, já que se trata de uma espécie de cofre de espada oculto, que possui algo que só um expert poderia abrir. Finalmente, o prota pergunta o preço, e o sujeito muito vigarista responde que 40 moedas de prata. Isso faz o Prem se irritar, já que o sujeito tinha avaliado a espada por apenas 3 moedas. Mas o prota, após acalmar o garoto, diz que não tem problema, e sem pensar 2 vezes, paga o dinheiro. Após tomar a espada, vemos que o prota utiliza uma espécie de magia de visão e consegue enxergar um escrito dentro dela. Por isso, após descobrir como sacar a arma, o prota dá as instruções para o moleque e ele consegue desembainhar uma espada valiosa feita de um material chamado Blankio, que é um material ainda mais duro que o aço e leve como uma pena, sendo uma arma de altíssima qualidade e pureza para um espadachim como o garoto. Justo quando ambos estão prestes a vazar, o guarda bloqueia o caminho deles, já que pelo jeito o comerciante mudou de ideia ao ver o real valor do objeto. Assim, ele diz que só vai deixar eles saírem do lugar se deixarem a espada lá. O prota responde que não pensa em fazer isso e manda de volta as palavras do próprio cara sobre não aceitar devoluções. Isso deixa o comerciante furioso e ele ordena que o guarda ataque eles. O guarda ataca o prota com sua espada, mas ele esquiva muito fácil com seus reflexos. Nesse momento, vemos que o Prem se posta na frente do prota e diz que ele vai cuidar do inimigo, pois apesar de ter dito que não usaria aquela espada, ele quer fazer isso para defender o Desire. De repente, vemos que o moleque começa a manejar uma espécie de aura e ataca o sujeito a toda velocidade. O cara não tem outra escolha a não ser se defender e comenta que ele é tão rápido que nem dá para ver os ataques. Justo quando o garoto ia acertar um golpe no pescoço, o sujeito acerta um chute no estômago do Prem. Nessa hora, o prota manda umas palavras de motivação e diz que ele deve confiar no pai, pois sabe que não foi por nada que ele deixou um tesouro desse tamanho. Isso faz o Prem se motivar e logo continuar o combate com o sujeito. O cara se confia e após trocarem vários golpes, o sujeito pensa que ia acertar um espadaço no moleque, mas vemos que o Prem consegue partir a espada do cara em 2, fazendo ele ser nocauteado com a empunhadura da espada e cair desmaiado no chão.
Ao saírem dali, ambos vão comprar uns espetinhos, e o garoto começa a chorar de felicidade por algo que o Prota disse, já que todo esse tempo ele se sentia vazio, e agora tem o Desire, que ele já considera um amigo. Assim ele agradece a mãe por ter guiado ele até onde está agora. E numa mudança de cena, vemos que a Romântica está treinando e conseguiu mover a bola até o círculo no chão. Além disso, ela fica muito feliz após invocar vários feitiços e lançar contra o círculo que o Prota desenhou na parede. Um tempo depois, a garota vai até a área da classe Alpha para conversar com o Doneta. Eles sentam para jantar e a mina acaba devolvendo o objeto que ele tinha entregado, já que não aceita entrar no grupo dele porque agora faz parte do time do Prota. A garota comenta que o Desire é um ótimo líder, pois ela tem aprendido muitas habilidades graças a ele. Ela também pergunta se ele mantém o papo de odiar os plebeus. Após ouvir que sim, a garota confessa que no passado ela era uma plebeia. O sujeito fica em choque, mas diz para ela parar de brincar com essas coisas. No entanto, a Romântica diz que tá falando sério e que o grupo dela não faria a cara que o Doneta acabou de fazer. Ele se sente muito decepcionado e menciona que não teria perdido tempo convidando ela para o grupo. Finalmente, antes de ir embora, a Romântica diz que o grupo dela pretende subir para a classe Alpha, por isso agora são inimigos, e o sujeito, sem pensar duas vezes, diz que pretende esmagar todos eles. Mas a garota, inteligentemente, diz que ele não deve subestimá-los e vaza dali deixando o cara totalmente furioso. Nesse momento, é revelado um flashback do Doneta quando era criança. Aqui notamos que o garoto viu os pais morrendo nas mãos de outras pessoas, já que uns plebeus odiavam os nobres e tacaram fogo na casa deles. Passadas várias semanas, vemos que finalmente chegou a data do torneio de classificação. Eles foram vencendo pouco a pouco os diferentes grupos e estudantes que apareciam, incluindo times que tinham alunos da classe Alpha e também da Beta. Além disso, foram subindo aos poucos no ranking do torneio, deixando os garotos muito felizes, e o Prota pensa que já estão perto das melhores posições, então eles precisam ficar muito sérios. Em paralelo, vemos que a Brigitte estava observando as lutas da sua sala. Ela menciona que o Prota foi fantástico, mas que agora ele precisa se cuidar, pois praticamente virou o alvo de todo mundo ali. Em outra cena, vemos o líder da classe Alpha e do grupo Blue Moon totalmente furioso. Ele conversa com os alunos e diz que não podem permitir que um grupo como o do Prota suba para a classe Alpha, pois isso causaria uma revolta na academia e no reino, já que, como dissemos, até hoje nenhum grupo subiu de classe. O sujeito que conhecemos como Pugman manda umas palavras de incentivo e lembra os valores de ser um aluno alfa, avisando a todos que terão que fazer o necessário na rodada final para eliminar o grupo do Prota, pois ele é obcecado com a diferença de classes. O Pugman até pergunta para a Geste se ela consegue vencer o Prota, lembrando que ela foi a primeira a lutar contra ele. A garota, bem séria, diz que tem grandes chances, por isso o sujeito se acalma na hora. Finalmente, ele avisa que ela precisa voltar com a vitória. Nesse momento, a garota pensa que não esqueceu o que o Prota fez com ela, já que ninguém nunca humilhou desse jeito e ele foi o primeiro a dar um gostinho do que é a derrota. Então ela pensa que dessa vez vai lutar com todas as forças. Um pouco mais tarde, enquanto a garota andava pelos corredores, ela topa com o Doneta e outro cara chamado Percival. A garota pergunta se eles não concordam com ela ser a líder, mas o Doneta, com muita raiva, pede para ela deixar ele lutar pessoalmente contra a Romântica, assim como o Percival contra o Prem, já que, se lembram, esse foi o cara que venceu ele no treino. A garota pensa que, embora pudessem lutar em grupo, aceita o pedido deles. No entanto, avisa que a única ordem é não tocar no Prota, pois ela mesma pretende derrotá-lo. Em outra cena, vemos o Prota chegando com os garotos que estavam treinando. Eles perguntam qual vai ser o próximo treino, mas se surpreendem ao ouvir que não devem treinar de jeito nenhum. Depois, eles vão para a biblioteca, e após entregar uma pilha de livros de história, ele diz que a rodada final é sobre um fato histórico, pois a academia vai recriar um evento real, e os alunos devem evitar esses incidentes. Isso faz o Prem ficar empolgado, achando o Prota um gênio. Além disso, a garota não concorda muito em estudar vários fatos históricos, já que o Prota escolheu alguns aleatórios. O Desire, ao ouvir que a mina não concorda, dá razão para ela e diz que deveriam estudar todos os livros. Então, após mostrar centenas de livros, os dois preferiram ficar só com os que o Prota deu mesmo. Enquanto o Prota observa a galera estudando, ele pensa que na real já sabe qual vai ser a prova final, já que claramente ele já viveu tudo isso antes. Passadas várias horas, vemos que o Prem, por algum motivo, não para de encarar o Prota.
A Romântica saca o que o moleque tá fazendo e começa logo a zoar ele, perguntando se eles andaram fazendo coisas a sós, o que deixa o garoto totalmente nervoso, já que não fica claro se ele sente só admiração pelo prota ou se realmente tá atraído por ele. Isso faz com que os dois comecem a cochichar entre si discutindo, e o livro que eles seguravam termina caindo direto na cabeça do prota. Ele, com um sorriso bem ameaçador, diz que é bom eles continuarem a leitura. Um pouco depois, vemos que a Esgift chega perto do prota, e o clima fica pesado na hora. O protagonista, para quebrar o gelo, comenta que já fazia um bom tempo que não se viam, e diz que foi uma boa decisão ela ter se unido ao Blue Moon, já que ele acha certo ela estar no grupo mais forte da academia. A garota, nada convencida, diz que pode ser que exista alguém mais forte que o Blue Moon, insinuando o talento que ele possui. Por fim, a mina diz que veio falar uma coisa, mas o prota, conhecendo a peça, responde que sabe que ela veio declarar guerra. A Esgift diz que ele parece saber muito sobre ela e que da última vez o subestimou demais, mas que agora vai vir com tudo e não vai perder pro grupo dele. O prota fica bem feliz pensando que é bom que ela o use para ficar muito mais forte, já que o objetivo principal dele ao voltar no tempo é fazer com que seus antigos companheiros fiquem apelões para evitar as mortes do futuro. Então, após lembrar o que fez para dar motivação para ela, a garota vai embora, e o Desir pensa que já tá ansioso para lutar ao lado dela. Passados vários dias, vemos que finalmente chegou o momento da rodada final do torneio, e o que não falta é portal e uma quantidade imensa de pessoas. O prota comenta com os garotos que é normal ter tanta gente, já que o pessoal vem de todo lado pelo impacto gigante do evento. Depois de muito papo, vemos que o prota tá muito feliz ao notar que seus companheiros não estão nem um pouco nervosos. E após umas palavras de incentivo, eles decidem entrar no lugar e são recebidos com muito amor pela multidão. Logo notamos que todos os portais contam com um grupo de estudantes que chegou na final. Vários moleques do grupo Blue Moon acham que o prota parece um patético, mas um deles avisa que não devem baixar a guarda, pois se subestimarem o cara, podem acabar derrotados como a Esgift foi. Depois, uma voz começa a explicar que eles devem descobrir e evitar um dos incidentes históricos que vai acontecer. No entanto, não dizem qual é, e eles terão que descobrir sozinhos. Também explicam que podem usar magia e ataques defensivos para eliminar os concorrentes. Por fim, acrescentam que os 9 com mais pontos ganham o título de vencedores e podem subir para a classe alfa se não forem de lá, mas esse é justamente o caso do prota. O Desir diz que por estarem em último lugar, precisam resolver as coisas rápido ou acabar com o resto dos estudantes. Em seguida, os portais ativam e após alguns segundos apreciando, os alunos entram de imediato. Eles são teletransportados e notamos que foram separados no meio do bosque. Então, o Desir pensa que primeiro precisa encontrar seus companheiros. Mas justo nesse momento, ele consegue desviar de um ataque de gelo e do nada aparece uma garota na frente dele. Ela tá toda confiante e diz que é seu dia de sorte por ter topado com ele, pois pensa que vai eliminar o prota agora mesmo. A mina, sem pensar duas vezes, invoca um feitiço que começa a atacar o prota, mas o Desir usa magia de fogo para bloquear o ataque. O prota se mostra bem interessado nela, já que parece que ela consegue usar 2 feitiços ao mesmo tempo, e diz que não esperava menos de uma alfa como ela. A garota então invoca magia de vento e começa a criar um tornado reunindo vários cristais que estavam no ar, o que faz alguns cortes aparecerem no corpo do prota. A mina, segura de si, diz que um plebeu como ele nunca vai dominar a magia que ela tá usando e pede as últimas palavras dele. Mas o prota tira sarro dizendo que ela deveria mirar no peito dele. Isso faz a garota se irritar, pois sabe que seu ponto fraco é a mira ruim. Nisso, o prota usa seu feitiço de inversão e neutraliza o ataque da mina. Além disso, ele diz que ela nunca deve subestimar o rival, pois isso é o básico de um combate. E logo cria um cristal de gelo gigante e lança na garota. Ela tenta usar um escudo mágico, mas o prota divide o ataque em vários, que impactam ao redor da mina, eliminando ela na mesma hora. Em outra cena, vemos um garoto da classe alfa caminhando quando é atacado e eliminado pela Romântica. Ela tá do lado do Prem, já que os dois conseguiram se encontrar por terem aparecido perto um do outro, e agora buscam o prota por todo lado. A Romântica usa magia de vento para detectar as pessoas ao redor. Ela encontra vários e decide lançar um ataque para acabar com um deles. No entanto, o ataque dela simplesmente desaparece e surgem 2 sujeitos da classe alfa. Eles começam a zoar o Prem e a Romântica, chamando os dois de lixo, mas a garota responde que vai mostrar quem eles são de verdade. A Romântica diz que eles não devem se achar só porque o time dela é da classe beta, e ao ver que o sujeito não para de rir, o Prem se lança em alta velocidade e o cara mal tem tempo de se defender. Depois, eles se preparam para lutar de novo e os sujeitos atacam o Prem com um golpe combinado, mas o moleque corre tão rápido em volta deles que a maga do time adversário fica apavorada com a velocidade do garoto. O sujeito tenta acertar um espadaço no Prem, mas erra e manda a parceira acabar com a Romântica.
Só que a Romântica detecta eles primeiro e, usando magia de vento, acerta a garota. A garota diz que não adianta criar distração se no fim a magia dela revela a posição. Isso faz o sujeito se distrair e o Pram aparece logo atrás dele, se lançando sobre o cara enquanto a Romântica prepara outro ataque, terminando de eliminar o sujeito. Os dois se parabenizam, mas de repente a Romântica fica furiosa ao perceber que o Prota estava observando tudo e ele sai meio sem jeito desculpando por estar espiando. Ele elogia os dois pela luta excelente contra os alfas. Nessa hora, a Romântica lembra que seu ataque anterior tinha sumido e saca que o Prota quem desvaneceu a magia dela, sentindo-se um pouco mal por ele ter feito isso sem nenhum esforço. O Prota, ao ver a mina tão calada, acaba fazendo um carinho na cabecinha dela, mas como já era de se esperar, ela termina ficando enfurecida com o gesto. Ao mesmo tempo, o Desir observa que uma tempestade está se aproximando, então ele já saca que algo muito feio está prestes a acontecer. Em seguida, vemos que tem um grupo de alfas acabando com um dos sujeitos, e uma voz menciona que agora restam apenas 18 pessoas na disputa. De volta com o Prota, ele explica que a única forma de ganhar seria tomar o controle sobre o domínio das sombras ou então eliminar o resto dos adversários. No entanto, ainda sobram muitos rivais, e se tentarem completar o domínio agora, possivelmente os alfas vão se unir para acabar com eles, então ele recomenda tentar sobreviver até que restem apenas 9 para poderem qualificar e obter o título, já que só precisam esperar que o resto comece a se eliminar entre si. A Romântica fica muito nervosa, mas o Pram sabe que eles vão sair bem de toda essa situação. Nesse momento começa a chover, então eles correm para debaixo de uma árvore. A Romântica começa a pensar que, se estivesse sozinha, seria impossível ficar entre os 9 melhores no meio de tantos alfas, e finalmente se pergunta o que teria acontecido se tivesse aceitado a proposta do Doneta. O Prota, ao ver que a garota está preocupada, acaba acalmando ela, mas ela finge que está brava só para disfarçar a preocupação. Mas, apesar de tudo, ela pensa que adora demais o grupo do Desir e do Pram. De repente, todos os estudantes no local começam a ouvir o som de um sino. O Prota diz para eles lembrarem do livro sobre uma torre chamada Prebius, que possui um artefato mágico que começa a invocar muitos monstros por todo lugar. Logo, vemos que um raio sai da torre, criando uma grande fenda, na qual podemos observar que um monstro apareceu, e assim é atribuída a todos a missão de sobreviver ao ataque dele. Por outro lado, vemos que o Pugran se encontra junto com o resto dos mestres da Assembleia, pensando que a hora do grupo do Prota finalmente chegou. Além disso, a Bridget se mostra muito preocupada com o Desir e seu grupo, pois sabe que virão coisas muito, mas muito difíceis pela frente. De volta com o Desir, ele sente que o monstro se aproxima, e vemos que repentinamente brota da terra um rato Kildra. Esse bicho começa a invocar muitos outros, então o grupo não tem outra escolha a não ser sair correndo. O Prota explica que essa criatura usa o exército de ratos como se fossem seus próprios membros, sem falar que ela consome sangue humano. Ele também acrescenta que quando o bicho fixa um objetivo, não tem nada que o pare até ele completar a missão. A Romântica tenta usar sua magia de vento nesse momento, mas não surte nenhum efeito, então após saltar por uma árvore, ela continua correndo em alta velocidade. O Prota pensa em um plano e, após morder o dedo, lança um pouco de sangue para poder identificar o pequeno demônio. Isso dá a oportunidade para a Romântica atacar, mas a garota não é forte o suficiente para acabar com a criatura com um só golpe. Repentinamente, vemos que o Pram se lança sobre a horda de monstros, e o Prota começa a se arrepender da sua decisão. Por outra parte, uma integrante do time Blue Moon foi eliminada pelos ataques dos ratos, então eles também começam a atacar a horda. De volta com o Prota, ele se encontra desesperadamente tentando resgatar o Pram, que está dentro do redemoinho de monstros tentando buscar o seu líder. No entanto, nesse instante, vemos que rola uma pequena explosão na qual o líder dos ratos sai voando e é eliminado por um golpe do Pram. Então, nesse momento, a missão de sobrevivência foi completada por eles. O Pram, nesse momento, acaba pegando no sono de tanto cansaço, então o Prota decide carregar ele nos braços para debaixo de uma árvore. Eles começam a conversar sobre o quanto o garoto é incrível e forte. O Prota, nesse instante, pede para a Romântica cuidar dele, pois precisa pensar um pouco sozinho. Em seguida, o Prota começa a se culpar e a se martirizar, pois não pode permitir que seus companheiros corram riscos dessa maneira, já que ele se confiou demais pelo progresso que tinham feito e não esperava que esse tipo de situação se repetisse, pois seu objetivo principal é evitar as mortes que ocorreram no passado e fazer seus companheiros muito mais fortes. Além disso, nesse momento ele consegue observar a torre, então se dirige ao seu grupo e diz que eles devem ir até lá. Em uma mudança de cena paralela, vemos que o grupo da Adjest conseguiu chegar primeiro na torre de Prebius. Eles pensam que ganhariam o torneio se conseguissem parar aquele relógio. No entanto, de repente, sentem a presença de um inimigo e começam a receber impactos vindos do céu, fazendo com que tentem bloquear o ataque, mas vários deles caem diante da ofensiva.
A Jest, de forma muito inteligente, chega à conclusão de que um ataque dessa magnitude só poderia ser de alguém como o Desir, e a garota tem razão, pois logo em seguida mostra como ele se encontra na torre pensando que já restam menos competidores. Posteriormente, o grupo do Prota continua atacando e os alfas não têm outro remédio senão começar a se defender. Após receberem uma barragem de golpes, eles conseguem bloquear os ataques usando seus escudos mágicos. O Prota diz para os garotos que é normal eles conseguirem fazer isso, já que obviamente tem a Jest no grupo. O Prota pensa que como não será fácil vencê-los, diz para a garota que devem acabar com outros rivais que justamente começam a chegar naquele momento. A Romântica começa a duvidar muito na hora, mas o Prota diz para confiar nele, então ele lança 2 ataques e consegue eliminar ambos, restando apenas 13 participantes. Logo em seguida, o Prota utiliza uma habilidade de controle sobre a torre e, simultaneamente, vemos que o Blue Moon entra no lugar, mas eles levam um susto ao topar com outros times lá dentro. Estes começam a mencionar que eles também foram atacados pelo lado de fora. No entanto, os outros grupos começam a culpar o grupo da Adjest por achar que foi muito rasteiro a forma como atacaram seus grupos. A Adjest pergunta se por acaso eles têm provas de que foram eles que atacaram dessa maneira, mas o sujeito menciona que só eles sabem usar feitiços de um nível tão alto. A Adjest, nesse momento, sabe que não acreditariam neles se dissessem que os responsáveis foram os da classe Beta, então ela compreende que o objetivo principal do Prota é fazer todos eles brigarem entre si. Nesse momento, o sujeito começa a carregar várias habilidades de fogo, e a Jest diz para o seu grupo não se intrometer, pois ela pretende cuidar disso sozinha. Em seguida, vemos que o Mago de Fogo lança o ataque sobre a garota. No entanto, ela repentinamente aparece atrás de vários deles, neutralizando-os em alguns segundos. O sujeito, muito assustado, pede ajuda para outro grupo presente, então logo começam a atacar a Jest, mas ela consegue bloquear todos os ataques e começa a dar uma surra no grupo. Por outro lado, vemos que o grupo do Prota está esperando que eles subam até onde estão, e após alguns segundos, eles chegam até o Desir e seus companheiros. O Desir diz que é uma pena que não acabaram com os grupos com os quais estavam brigando, já que em parte isso arruína o plano deles. Obviamente, como a garota foi muito mais astuta e decidiu apenas neutralizar os oponentes, o clima se torna um pouco tenso e cada um deles se prepara para lutar contra o seu oposto. Finalmente, a Jest diz que se realmente acha que merecem ganhar, devem provar isso diante deles naquele exato instante. Logo em seguida, a garota utiliza uma habilidade de gelo sobre o Prota e ela mesma para poder subir ao próximo andar e lutar a sós. Da mesma forma, o Percival se lança sobre o Pram, já que ele quer a revanche do outro dia. Além disso, Donetta detém a Romântica e diz que agora ninguém poderá atrapalhá-los no combate, sem contar que menciona que ela chegou mais longe do que ele claramente imaginava. De volta com o Prota, ele se encontra jogado no chão e a garota diz para ele parar de fingir, pois sabe que esse tipo de ataque não causaria nenhum dano nele. Repentinamente, o Prota invoca um feitiço que lança uma rocha que termina se transformando em uma serpente, mas a garota, utilizando seu feitiço de gelo, consegue pará-la a tempo. Por outro lado, o Prota utiliza seu feitiço de inversa e vemos que ele consegue tomar o controle de toda a sala. De volta com o Pram, vemos que o Percival começa a zombar do garoto por causa do outro dia. Isso faz com que o Pram tome motivação e comece a esquivar velozmente de todos os ataques do cara, fazendo com que o Percival comece a entrar em desespero, já que pensa que o Pram parece ser uma pessoa completamente nova. Seguidamente, o garoto consegue acertar um golpe no estômago do Percival e este pergunta como ele ficou tão forte em tão pouco tempo, e o Pram tira sarro dele fazendo caretas e dizendo que não importa como ele fez isso. Claramente, isso faz com que o Percival se enfureça com ele. Por outra parte, vemos que a Romântica está lançando vários feitiços no Donetta, mas ele os bloqueia com muita facilidade. Justo nesse momento, vemos que o cristal que estava ao lado dele quebra, criando uma nuvem que o impede de ver o garoto, o que é algo perfeito para a garota, já que utilizando magia de localização, começa a disparar feitiços. Ele fica em choque ao não entender como a Romântica pode saber a localização exata. No entanto, após vários segundos, o sujeito percebe a estratégia dela e, utilizando seu artefato mágico, remove toda a névoa do lugar, fazendo com que a garota fique exposta e ele comece a lançar estocadas contra ela, as quais ela consegue esquivar a tempo. A garota percebe o artefato dele e começa a dizer que apesar dele desprezar os plebeus como ela, no fim das contas ele é igual a ela, pois são humanos e a única diferença é o título. Mas, como era de se esperar, o cara não quer ouvir as palavras dela e começa a dizer que os Ametalfa são muito melhores que todos eles. Por isso, utilizando seu anel mágico, consegue cercar a garota em um círculo de fogo para finalmente lançá-la com uma explosão contra a parede. O Pram chega para ajudá-la, mas vemos que o sujeito tem muito ódio dentro de si, já que menciona que planeja assassinar os dois.
O Prum tenta defender a garota, mas acaba preso pela magia de terra do sujeito. Além disso, o Doneta se lança sobre a garota para finalizá-la com uma estocada. E justo nesse momento, o Prum consegue sair da sua armadilha de pedra e com sua espada consegue arrancar o amuleto dele e fazer um corte no seu rosto. Apesar disso, o Doneta se mostra muito irritado e inclusive diz ao seu parceiro que agora os dois garotos são suas presas. A romântica, neste momento, não sabe o que fazer, pois sabe que seria apenas um estorvo para o seu companheiro. Então ela pede que ele leve o Percival para outro lugar, já que como o Doneta quer ela planeja lutar novamente contra ele. Apesar das palavras da garota, o Prum se nega, pois seu rosto demonstra que na realidade ele não quer que façam isso. O Prum, nesse momento, lembra umas palavras que o Desir tinha mencionado, de que nenhum dos três deve abandonar seus companheiros, sem contar que agora eles se tornaram muito mais fortes. Essas palavras fazem com que a garota se motive novamente e mencione que é hora de acabar com seus rivais. De volta com o Prota, ele menciona para ela que desta vez não planeja deixar que ela vença como tinha feito no torneio de classificação. A garota, sem pensar duas vezes, lança um poderoso feitiço de gelo nele, mas é neutralizado pela habilidade do Prota. Da mesma forma, ela tenta se deslocar pelo lugar, mas o Prota a detém do mesmo jeito. A garota fica assombrada, pois não consegue acreditar que todas as suas habilidades possam ser revertidas por ele. Então a garota o ataca novamente, mas ele contra-ataca combinando um feitiço de gelo com fogo, prendendo-a em uma espécie de casulo de gelo. No entanto, apesar disso, a garota saiu completamente ilesa, já que claramente ela é uma garota muito poderosa. Por isso, Prota, com seu gosto muito tranquilo, a parabeniza por sua grande resistência. Em seguida, a Geste não entende como Prota, apesar de estar abaixo das suas estatísticas, consegue neutralizar cada um dos seus ataques. Ao ouvir o Prota dizer que devem continuar se divertindo, ela pensa que lhe falta muito mais experiência em combate, então sem pensar duas vezes, se lança contra o Prota. Ele diz que sabia que ela faria esse movimento, por isso a garota começa a receber ataques de força por parte do Prota, mas ela consegue esquivar de cada um deles, para depois se lançar sobre ele. No entanto, como era de se esperar, a garota ficou impactada ao ver que ele também bloqueou seu ataque corpo a corpo. Apesar do Desir receber um pouco de dano por parte da garota, ela segue sem acreditar que ele é muito mais poderoso do que ela. Então a garota é direta e pergunta o motivo pelo qual não consegue vencê-lo. O Prota, muito alegre, diz que tudo isso lhe parece muito divertido e pergunta se ela nunca na vida teve um oponente tão digno em combate, e faz menção a uma lembrança que teve em sua vida antes de ser transportado ao passado, na qual ela também pensava que todos os oponentes eram extremamente fáceis, e essa é a razão pela qual o Prota se diverte ao ver que ela finalmente não se comporta como no passado. A garota diz que não importa quão forte ele seja, não planeja perder para ele, então neste momento utiliza magia de visão e cria completamente um templo de gelo em todo lugar, deixando o Prota muito assombrado, o qual menciona que não pode utilizar sua magia de inversa sobre isso. Em seguida, a garota começa a atacar o Prota utilizando cristais que são criados ao seu redor. Da mesma forma, o Prota observa que há dezenas de feitiços apontando para ele. Estes começam a disparar no Desir, mas ele consegue anular a magia de cada um deles, fazendo com que a garota se irrite um pouco. O Prota pensa que já estava acostumado a esse tipo de magia por parte da garota. No entanto, acha surpreendente que ela possa utilizar tal magia neste momento. A garota sabe que não pode vencê-lo com sua espada e não pode usar magia, porque ele possivelmente vai anulá-la. Então decide eliminar o feitiço do Templo de Gelo e se prepara novamente com sua espada. De volta com os garotos, vemos que o Doneta e o Prum conseguem trocar vários golpes, e o Prum acerta um chute. Isso faz com que o Doneta peça uma ajuda ao seu parceiro porque não quer perder mais tempo. Apesar do Percival de início não querer porque o Doneta tinha dito para ele não se meter, acaba aceitando o pedido. Sem pensar duas vezes, o Percival se lança sobre o Prum e vemos que consegue lançar sua espada nele. Isso serve como distração, já que logo atrás deles vem o Doneta, por isso os dois garotos se veem encurralados e a romântica, após lembrar da força que o Prota lhe passa, lança dois poderosos feitiços de vento contra os sujeitos. De volta com o Prota, vemos que ela está transformando sua espada em uma mágica fante. O Prota nos explica que tal ataque é a habilidade dos Cavaleiros Mágicos, já que normalmente uma habilidade tão poderosa como essa leva 10 anos para ser dominada. Mas apesar disso, a garota está invocando-a sem problema nenhum. A Geste se lança sobre ele, bloqueando todos os ataques que o Prota lança. No entanto, vemos que ela consegue quebrar um dos golpes da adaga do Prota e feri-lo no pescoço. Ou ao menos era isso que ela claramente pensava, já que o Prota, com um sorriso no rosto, conseguiu neutralizar seu ataque, para em seguida mostrar que ele tem o controle de toda a torre, pois nesse exato momento o Prota desativa a magia do lugar, cumprindo assim a missão de deter o incidente histórico. Assim, justo nesse preciso instante, o torneio terminou. Isso faz com que as pessoas que observam a tela fiquem completamente fascinadas ao saber que o Prota foi o verdadeiro vencedor.
Diferente de Pugman, que se encontra completamente furioso ao ver que um estudante beta ganhou o torneio. Após atirar seu báculo, ele, muito irritado, pensa que não aceitará isso. Um pouco mais tarde, vemos que os mestres da Assembleia se encontram reunidos conversando. Pugman começa a insinuar que Bridget deu um artefato ilegal ao Prota, já que não acredita que ele venceu uma cavaleira mágica. Inclusive, menciona que a professora filtrou o que ia acontecer para o Prota, mas outra mestra presente diz que ele não tem como provar isso, já que todos foram legítimos no combate e foram testemunhas oculares de como ele venceu a Agest limpamente. Devido ao fato de o diretor ter se cansado das discussões deles, ele pede que tragam uma lista dos ganhadores que ele mesmo havia preparado. Por isso, um deles começa a lê-la, mas não nos são revelados os nomes neste momento. Algumas horas depois, vemos que o Prota se encontra explicando todo o plano que realizou, mas como a garota o havia descoberto, ele a elogiou por sua grande inteligência. A garota também diz que não compreende como ele conseguiu ter o controle sobre o domínio das sombras, mas o Prota responde que eles chegaram primeiro e, após analisar a torre, realizou um feitiço nela. No entanto, devido ao fato de ter ficado sem tempo pela chegada do Blue Moon, ele confessa que não esteve lutando a sério contra ela, já que, enquanto o fazia, continuou realizando seu feitiço de desativação da torre. Repentinamente, a garota, com um sorriso no rosto, menciona que desde que o conheceu, caiu em todas as suas armadilhas, aceitando desta forma que foi derrotada por suas grandes habilidades. Ambos são interrompidos quando Pram e Romântica chegam ao local. Eles ficam muito na defensiva ao ver a Agest conversando com ele. O Prota começa a elogiar seus companheiros e eles ficam fascinados, já que ele está fazendo carinhos em suas cabeças. Isso faz com que a Agest, ao vê-lo, fique feliz e se levante, pois deve ir embora já que Pugman a está chamando devido à sua derrota. Justo quando a garota estava saindo, pede um último favor ao Prota, que é se ele permite que ela se junte ao grupo de treinamento que ele possui. Apesar de a Romântica negar isso, o Prota diz que sim e que a esperará para poderem treinar juntos. Por isso, ela vai embora muito feliz do lugar. Um pouco mais tarde, o grupo se dirige à sala da Bridget, e antes de dizer claramente os resultados, ela invoca um delicioso bolo de um lugar muito famoso, deixando Pram e Romântica completamente fascinados. Nesse momento, Bridget faz uma brincadeira de mau gosto, mencionando que eles não foram aprovados. Eles ficam aterrorizados por alguns segundos, mas em seguida, a professora os parabeniza, já que todos agora são parte da classe alfa. Assim, após dizer essas palavras, o grupo começou a comemorar com o delicioso bolo. Bridget, neste momento, tem uma lembrança e nos é revelado que quando o Prota era criança, se aproximou dela para que ela o ensinasse a usar magia. E durante muito tempo, ela se dedicou a fazer isso, e agora se sente orgulhosa da pessoa em que Desir se tornou. No dia seguinte, vemos que o grupo decidiu tirar o dia de folga, já que muito em breve terão que frequentar a classe alfa, por isso sabem que não será nada fácil, e o Prota decide dar o dia livre para todos eles. Assim, ambos os garotos se emocionam muito, e vemos que se encontram em uma espécie de centro comercial. Após entrarem no lugar, vemos que primeiro decidem visitar uma loja de roupas, na qual a primeira a provar as peças é a Romântica, ficando muito linda. Devido ao fato de o Prota não ser muito romântico, ele diz apenas que ela está bem, e ela menciona que ele é muito ruim para elevar a autoestima dela. Por isso, após dizer essas palavras, a garota se troca novamente, e agora a reação do Prota é muito diferente, fazendo com que a garota fique encantada por suas palavras. Ou ao menos era o que ela pensava, já que as palavras do Prota foram na verdade para o Pram, fazendo com que ela se irritasse nesse instante. Em seguida, Pram começa a escolher uma nova gravata para o Prota, mas este não se encontra muito feliz. Inclusive tenta fazer sinais para a Romântica para que ela o ajude, mas a garota se nega por completo. Isso faz com que quando Pram fica muito intenso, não haja ninguém que possa detê-lo. Após uma longa hora vendo qual gravata combina, eles finalmente saíram, e Pram ficou muito contente por ter ajudado o Prota. Em seguida, conseguem ver uma loja que atrai a atenção de Pram e também a de Romântica, e eles saem correndo para o lugar. O Prota, neste momento, é interrompido quando topa com a Agest no lugar, e a garota menciona que às vezes é bom ter uma rotina um pouco diferente, e essa é a razão pela qual se encontra ali. O Prota o convida para ir com eles, e ela aceita, dizendo ao Desir que é uma boa opção para se vingar do torneio.
Mas o Prota, muito nervoso, diz que não quer nada disso, já que só está ali para relaxar. No entanto, a garota diz que isso era uma brincadeira, e o Prota pensa que não há uma forma de saber quando a garota está brincando, já que a aparência dela é bastante séria. Por outro lado, vemos que o Pram se encontra muito concentrado tentando tirar um bicho de pelúcia de uma máquina. Ao conseguir, o garoto e a romântica ficam muito felizes, mas são interrompidos quando chega o Prota junto com a Agest. Eles claramente se irritam e ficam ariscos como se fossem gatinhos bravos. Isso faz com que ele pegue o Pram e mude de posição com ele, fazendo com que mude repentinamente sua perspectiva sobre a Agest. Em seguida, os garotos veem um hóquei de mesa e logo se dirigem para jogar. O Prota e a romântica ficaram juntos, por isso ele adverte a garota que devem ter muito cuidado, já que claramente estão enfrentando o melhor espadim e a melhor cavaleira mágica. Devido ao fato de o Pram querer ganhar para poder jogar ao lado do Prota, ele começa a emanar uma aura de motivação muito surpreendente. Por isso, vemos que em seguida começa o jogo, e este fica muito intenso, já que os garotos começam a bloquear o disco em grandes velocidades. Por isso, em um movimento repentino, a romântica consegue acertar uma jogada que termina dando um ponto para eles. E vemos que, enquanto emana seu magia de vento, ela diz que o maior erro de ambos foi desafiá-la. Por isso, a Agest compreende que será um jogo com magia. Assim, após lançar o disco, vemos que ela consegue usar seu magia de gelo e ganhar um ponto. Isso faz com que as garotas fiquem muito competitivas, e o Prota lembra que elas eram assim quando eram um grupo. Após várias horas jogando, a Agest finalmente se despede do grupo e agradece por terem o convidado. Após ela ir embora, a romântica fica muito feliz, pois sabe que não haverá mais. No entanto, o Prota lembra que agora haverão na classe Alpha, sem contar que treinarão com eles. No dia seguinte, vemos que finalmente o grupo chega pela primeira vez na classe Alpha. Eles ficaram completamente fascinadas pelas instalações em comparação com a classe Beta. Posteriormente, o Prota diz que é hora do treinamento. Então, eles se dirigem ao local, e vemos que a Agest também chega. Durante as próximas horas, o grupo se dedicou a treinar, e a romântica não parece nem um pouco feliz com a presença dessa garota. Mas apesar disso, ela fez uma demonstração com muitas bolas, levando-as ao círculo no chão, utilizando sua magia. E passadas um par de horas, a Agest compreende que o Prota adapta as habilidades e capacidades de cada um deles para que possam treinar. Por isso se despede e menciona que depois eles vão se ver. Por outro lado, a romântica encontra-se jogada no chão de tão cansado que foi o treinamento, mas o Prota lembra que a próxima batalha que terão é séria e ela poderia inclusive morrer, então ela se motiva para poder seguir se tornando muito mais forte. Um rato mais tarde, os jovens vão para a classe e sua mestra explica que cada ano devem lutar contra o domínio das sombras, e apesar disso, em 99% das batalhas terminam ganhando. Tudo isso graças a um cristal de maná que conhecem como Alteia, o qual aparece cada vez que conseguem acabar com o domínio das sombras. No entanto, apesar de possuir grandes quantidades de maná, não se podem usar assim do nada, já que há 50 anos conseguiram criar um artefato para poder extrair seu poder. E foi graças a isso que hoje em dia tem muitos artifícios que os ajudam em sua vida diária. A professora, nesse momento, aproveita e faz a pergunta de quem foi a pessoa que criou o dito artefato. Por isso, todos os estudantes terminam selecionando a romântica, que não se encontra muito bem devido ao treinamento. O Prota, ao ver a garota muito nervosa, sopra a resposta e diz que foi Zod Exarion, o mestre da Torre de Magia. A mestra, ao escutar sua resposta, diz que está correta. Da mesma forma, nesse momento soou o sinal e diz que a classe terminou por hoje. O Prota e seu grupo se dirigem com a professora Prelude e pedem se podem fazer um favor. Estes se dirigem a outra sala para poder conversar e a mulher pensa que os garotos precisam estudar. Mas a Prelude menciona que todos os estudantes da academia têm direito a receber apoio deles e da Torre Mágica. No entanto, o tempo para solicitar dita ajuda terminou. O Prota responde que não tem nada a ver com isso, já que mostra uma carta com uma petição para que designem o seu grupo para poder proteger a Torre Mágica de Eureli. Apesar das súplicas de Desire, a garota responde que não pode fazer isso, já que em primeira instância não há motivos para que possa deter ou proteger dita torre. O Prota menciona que na torre se guarda a lágrima de Regionel, a qual é uma pedra mágica. Isto faz com que a mestra fique incapacitada ao ver que o Prota possui informação confidencial da academia. Prelude pergunta, como ele sabe disso? E o Prota só responde que dentro de 10 horas, um grupo tentará roubá-la, e faz menção de que claramente os responsáveis serão um grupo chamado Outsiders.
Isso deixa a mulher em choque, já que sabe que são um grupo que se dedica a roubar pedras mágicas. Além disso, se questionam como sabem tanta informação vindo da classe Beta. Finalmente, o Prota diz que não tem tempo para explicar tudo isso, mas sabe que tem o tempo contado para poder proteger a pedra. Por isso, reforça novamente que só ela pode solicitar que eles sejam os responsáveis por proteger a lágrima. Passadas 10 horas, vemos que o Zod se encontra esperando enquanto um aliado chega a toda velocidade, mencionando que estão sendo atacados. Isto faz com que o Zod veja a foto do perfil do Prota e se pergunte quem é este tipo na realidade, já que não é normal que soubesse toda essa informação. Em uma mudança de cena, vemos que o Prota se encontra disfarçado de um camponês pobre, correndo a toda velocidade com uma bolsa de pão em suas mãos. Este choca com um sujeito misterioso, que utiliza uma habilidade mágica para segurar e pegar a bolsa do Prota. Assim mesmo, o ajuda a se levantar e diz que ele deve ter muito cuidado ao andar nessas ruas de noite, já que poderiam haver tipos maus como ele, já que nesse momento joga os pães no chão e começam a pisá-los, pelo que o Desire se faz de surpreso e diz que esse pão era para sua família. Seguidamente, o homem se retira do lugar e vemos que ao lado dele aparece um ser invisível, que pergunta se quer que elimine o garoto. No entanto, este diz que não e vemos que ficam olhando a torre mágica no alto das montanhas. Por outro lado, vemos que o Desire sorri de satisfação, já que ao que parece o sujeito caiu em uma armadilha. Posteriormente, o sujeito chega ao lugar e vemos que após tirar o seu chapéu, ele coloca uma máscara e repentinamente começa a aparecer um exército. Estes começam a invocar feitiços e atacam o lugar, mas como era de se esperar, uma barreira protetora desintegra cada um dos ataques, já que descobrimos que este é o assalto que o Prota tinha avisado que ocorreria. Além disso, conhecemos o sujeito mascarado com o nome de Kriken. Kriken menciona que era de se esperar que uma grande defesa os fosse receber. No entanto, vemos que dezenas de guerreiros começam a se aproximar para atacar a torre, e o Kriken pensa que não há forma de que possam se defender de dois tipos de magia ao mesmo tempo. Por isso, após um longo tempo atacando, eles conseguiram quebrar a barreira e se infiltrar no lugar. Claramente são recebidos pelos cavaleiros da torre, que começam a atacar de imediato os intrusos. Assim, estes começam a se defender com seus escudos mágicos, e o Kriken aproveita e com vários soldados se infiltram, utilizando uma habilidade de invisibilidade. No entanto, enquanto caminhavam pelas instalações, percebeu que os cavaleiros já estavam alerta do seu ataque. Seguidamente, estes chegam à porta onde se encontra a pedra e, após entrar, vários dos soldados tentam quebrar a barreira, mas ao não conseguir, o Kriken pessoalmente se aproxima e com um poderoso feitiço conseguiu destruir a barreira. Este fica muito assombrado ao conhecer a pedra mágica de alto nível, conhecida como a Lágrima de Regionel. Só que bem na hora que o Kriken vai meter a mão no loot, o Prem brota do nada e já manda o papo. Parou, melhor nem triscar aí. O maluco ignora o aviso, pega a pedra e já manda aquela pergunta de vilão. Como vocês descobriram o plano? Como o Prem não é de fofoca e fica calado, os caras partem pra cima pra transformar o garoto em patê. Só que o moleque é liso demais, o build de agilidade dele tá em dia, e ele esquiva e bloqueia cada golpe dos invasores como se estivesse jogando no easy. Nisso, o Prem monta um contra-ataque e faz um dos figurantes ir de base na hora, mas o Kriken apela e usa uns laços mágicos para prender o garoto e logo em seguida comba com uma skill de terra. O vilão até elogia, fala que o moleque tem o reflexo em dia e é rápido, mas manda aquela clássica: falta experiência, pequeno gafanhoto. Aí ele invoca umas correntes mágicas sinistras que começam a perseguir o Prem, encurralando o coitado entre umas paredes que ele mesmo buildou ali na hora. Os parças do vilão tentam finalizar o serviço mandando vários feitiços, mas a Romântica aparece e bloqueia tudo com sua magia de vento, mostrando quem manda no pedaço. A gata começa a atacar do céu e sai derrubando a galera, fazendo geral virar saudade. O Kriken percebe que, embora a magia dela não tenha dano bruto para perfurar as armaduras, a precisão é absurda e ela conjura tanto feitiço ao mesmo tempo que parece um exército inteiro de magos. O vilão começa a ficar tiltado e nervoso porque não esperava essa emboscada, mas tenta manter o foco porque o objetivo principal é levar a lágrima para casa. Do nada, ele pede cobertura para os aliados e começa a carregar uma aura bizarra. O Prem, sem pensar duas vezes, se joga para tentar cancelar a ult do cara, mas acaba sendo barrado por um dos súbitos. Aí o Kriken perde a linha total e começa a arremessar entulho para todo lado com magia, afundando o chão e mandando até um aliado dele próprio pro lobby. O Prem esquiva e pergunta: "Mano, você tá atacando o seu próprio time?" E o cara, frio como um gelo, responde que os súbitos são tudo peça de reposição, puro descartável. Isso deixa o Prem num ódio genuíno, e ele voa pra cima do maluco, mas o Kriken bloqueia com uma rocha e manda um contra-ataque que acerta o peito do garoto.
O vilão então começa a juntar pedra no corpo todo, criando uma armadura blindada que deixa ele parecendo um boss de Raid. O Pram tenta quebrar a defesa, mas o dano é zero, totalmente inútil. O vilão ainda tira uma com a cara dele, dizendo pra ele tentar algo novo porque o spam de ataque tá ficando chato. Pra piorar, o Kraken descobre o esconderijo da Romântica e faz a pilar onde ela estava escondida virar farelo, obrigando a maga a aparecer. Ele exige saber quem mandou eles ali, já que ninguém deveria saber da invasão, e como os dois ficam de bico fechado, ele parte pro ataque. O Pram salva a pele dela no último segundo, e a Romântica, já sem paciência com esse cara insuportável, tenta atacar umas pedras com vento, mas o cara tanca tudo. Ele então ativa a Ira Terrenal, uma skill que explode o cenário inteiro. Achando que os heróis viraram fumaça, ele vaza pelo buraco gigante que abriu no chão. Depois da poeira baixar, vemos que os nossos protagonistas estão vivos, mas o clima é de derrota. Eles se motivam e percebem que precisam farmar muito XP e treinar para ficarem mais fortes. O Pram até desconfia que o Prota mandou eles para essa missão só para dar aquele choque de realidade e motivar o treinamento. Enquanto isso, em outra cena, o Kraken tá lá todo pomposo caminhando por um túnel subterrâneo. Ele tá se achando o gênio, pensando que mesmo com alguém sabendo dos passos dele, ele saiu com a vitória e a pedra mágica no bolso. Só que a alegria de vilão dura pouco, porque o Prota aparece bem na frente dele. O Prota chega no maior deboche, dizendo que o cara tem que pagar os panhas que ele pisou, e o Kraken fica em choque. Como você me achou aqui, seu hacker? O Prota ativa a magia e explica que quando ajudou ele a se levantar mais cedo, deixou um rastreador de mana na mão dele. O Kraken começa a rir feito um coringa, chamando o Prota de gênio por ser tão novo, mas avisa que não vai perdoar essa intromissão e já começa a carregar um feitiço de alto nível para apagar o nosso herói. Só que antes do hit entrar, o Prota simplesmente neutraliza tudo, usando magia de inversão. O vilão fica sem palavras, e o Desir manda a real: devolve o que você roubou agora. O Kraken entra em desespero e começa a spamar ataque, mas o Prota bloqueia tudo com a inversão, parecendo que tá jogando com cheat de tão apelão. Vendo que o Desir é nível ADM, o vilão invoca dezenas de pedregulhos gigantes, mas o Prota limpa tudo como se não fosse nada. O Desir vai chegando perto e o Kraken, desesperado, ameaça destruir a lágrima. O Prota só fica mais pistola e diz que ele pode fazer o que quiser, partindo pra cima para dar um corretivo. O vilão tenta revidar, mas o Prota usa um feitiço de gravidade que faz o cara beijar o chão na hora. O Kraken entra em pane mental, pensando que ninguém no mundo deveria ter uma skill desse nível. Para humilhar mais, o Desir recupera a lágrima usando a própria mana da pedra, o que deixa o vilão mais assustado ainda, já que normalmente precisaria de um artefato caro para fazer isso, mas o Prota tá fazendo no braço, usando só habilidade bruta. Por fim, o Desir continua esmagando o cara no chão com a gravidade, mas aí o bicho pega. O Kraken ativa as máscaras dele. De repente, o vilão começa a evoluir e o Prota comenta que ele tá ficando com cara de besta mágica. O cara, tomado pelo ódio, confirma que virou um monstro mesmo e já parte pra cima do Prota, descarregando uma sequência de golpes frenéticos. O nosso Prota mostra que a build de agilidade tá em dia e ele tenta finalizar o serviço com um feitiço de fogo para churrasquear o maluco, mas o Kraken tá tão tanque que não sofre nenhum arranhão e já manda a real. Pode desistir, moleque, nenhum feitiço desse nível michuruca vai conseguir me deitar. Logo em seguida, o vilão começa a spamar magia de terra para todo lado e por um tris, o Desir não é atingido em cheio por um ataque que ia mandar ele direto pro lobby. O Kraken fica pistola com a resistência do garoto e resolve apelar, invocando uma marreta gigante, feita de pura ignorância mágica. O Prota tenta usar a inversão para desmanchar a arma, mas o vilão é mais rápido no cast e consegue completar o ataque já gritando: F no chat, sua hora de virar saudade chegou. Ele se joga com tudo para esmagar o Desir, mas o nosso herói builda um escudo múltiplo na hora H para aguentar o tranco. O impacto gera uma explosão digna de final de temporada e o Kraken começa a rir alto, achando que o Prota virou patê debaixo daquela marreta. Mas a alegria de vilão dura pouco. A marreta do cara começa a esfarelar como se fosse areia e o Desir surge ali na frente dele intacto, com aquela cara de quem já sabia de tudo.
Com toda a calma do mundo, o prota explica que só demorou para inverter o feitiço porque a magia do cara era bem inusual e ele precisou de um tempo extra para analisar o código e hackear a estrutura. Sem dar chance de resposta, o Desir apela e usa a magia de inversão diretamente na transformação bizarra que o Kriken fez no próprio corpo, causando um dano absurdo que faz o vilão se contorcer. No desespero total, o Kriken tenta um último esforço, mas o prota usa a mana da própria lágrima para criar uma orbe de energia pesadíssima e explode a armadura do cara todinha, deixando o vilão em pedaços. Antes de ir de base definitivamente, o sujeito pergunta quem diabos é esse moleque, já que nunca viu ninguém com tanto hack e poderes de alto escalão. O Desir até para ter um momento reflexivo sobre sua identidade secreta, mas o clima filosófico é cortado pelos seus amigos, que chegam correndo e dão aquele abraço coletivo, aliviados por verem que o capitão tá vivo. Mais tarde, vemos o prota na Torre Mágica junto com a Prelude para cobrar o prêmio por ter salvado a Pebra, uma partida de xadrez com o lendário Mestre Sod. O Desir entra na sala e dá de cara com o cara que na vida passada foi seu aliado mais fiel e o mago mais brabo do mundo. Ele confessa que tá até meio nervoso de conhecer o ídolo nessa linha do tempo. Na hora do jogo, o prota solta a braba e sugere jogar no modo Irbil, um estilo raríssimo que deixa o Sod em choque. Para não dar bandeira de que veio do futuro, o Desir inventa que um velho amigo ensinou ele. Mal sabe o Sod que esse amigo era ele mesmo daqui a alguns anos. O jogo fica tenso e o Desir sugere uma aposta para dar um hype na vitória. O Sod, meio cético, diz que um simples estudante não tem nada que interesse a um mestre da torre, mas o prota aponta para umas pedras mágicas que o Sod nunca conseguiu ativar. O Desir pega uma delas, infunde magia sagrada e liga a pedra na hora, deixando o mestre totalmente fascinado. O Sod pergunta desesperado como ele fez aquilo, e o prota, malandro, diz que a resposta vai ser o prêmio da aposta, deixando o grandão completamente fisgado no desafio. Enquanto isso, a Ageste está num clima pesado no balcão de uma mansão. O tal do P-Man, líder do grupo Blue Moon, chega nela reclamando que a moral da equipe foi pro lixo depois que ela perdeu pro grupo do Desir. Ele exige que ela minta e motive as pessoas, mas a Ageste manda um "tô nem aí", porque odeia a falsidade e reconhece que perdeu de forma justa. O cara fica brabo e expulsa a gata do grupo ali mesmo, mas ela só dá um sorrisinho, joga o broche da Blue Moon no lixo e vaza, já sabendo que o time do Desir é muito mais game pra ela. De volta ao QG, o time se reúne e o Prem pergunta por que o Desir tá tão obcecado com esse treinamento insano. O prota para de fazer mistério e joga a real. Daqui a 13 dias, um domínio das sombras vai ativar e se a gente falhar, é game over pro mundo inteiro. Ele lembra do trauma do dragão destruindo tudo e jura que não vai deixar a história se repetir. A Romântica acredita nele, mas pede que ele seja honesto sobre quem é de verdade, já que é poderoso demais para um rank baixo. O Desir quase conta a fofoca da reencarnação, mas ela o impede, dizendo que prefere descobrir o segredo dele sozinha por causa da confiança que ela tem nele. Nos dias seguintes, o treinamento vira um verdadeiro inferno de XP. Durante uma sessão de treino com a Ageste, rola aquele momento de comédia romântica. A gata escorrega numa folha e cai numa posição super comprometida direto em cima do prota. O clima fica mais tenso que final de campeonato mundial. Os dois ficam se olhando com os rostos colados e a gata, toda sem jeito, mas determinada, olha nos olhos dele e diz apenas: "Eu conto com você." Assim que termina o anime. E se você chegou até essa parte do vídeo, não esquece de comentar a palavra secreta que vai ser futuro. Não esquece de deixar o seu like, quebrar o botão de se inscrever e ativar o sininho, que é importante demais. Além disso, se quiserem um salve em um dos vídeos ou quiserem me recomendar um anime para resumir no próximo vídeo, se inscrevam no canal que a gente tá quase chegando nos 50 mil inscritos. Então muito em breve eu vou estar mandando um salve para todo mundo que deixar o comentário nos vídeos. E sem mais nada para dizer, o Rebobina se despede.